Sócrates avisou: a verdade que as mulheres desesperadamente escondem de você. Você já percebeu que um único olhar pode desmantelar tudo ao seu redor? Um instante, e a sua vontade evapora como fumaça. Isso não é poesia, meu amigo. É uma dura realidade. Somos reféns de uma programação interna que nos engana. Em um mundo onde o amor é vendido como um conto de fadas, a verdade é aterradora. Estamos nos tornando prisioneiros de nossas próprias ilusões. Passamos dias, meses, anos correndo atrás de algo que acreditamos ser amor, mas que na verdade não passa de uma busca desesperada por atenção. Você já se viu implorando por um sorriso que no fundo não vale nada? A cada piscar de olhos, você sacrifica a sua dignidade. E a pergunta que não quer calar é: por que você faz isso? Por que se entrega? A resposta é brutal. Esquecemos que em um jogo onde entregamos a alma, não se pode se permitir a vender a própria essência. O que sobra então? Um vazio, uma vida sem propósito. Apenas uma carcaça do que um dia poderia ter sido o verdadeiro amor. Agora pense, você vai continuar nessa masmorra emocional? Nessa busca incessante que só traz dor e humilhação? A verdade pode ser difícil de encarar, mas se você não se libertar dessas correntes, nunca saberá o que é realmente amar. Não permita que mais um dia se passe nessa ilusão. É hora de despertar. Ei, antes de continuarmos, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos que já estão nessa jornada de transformação têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Isso pode transformar a sua vida. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like. Isso me ajuda a alcançar outros homens que estão passando pelas mesmas dificuldades que você e que precisam dessas verdades tanto quanto você precisou. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber se estou conseguindo ajudar homens de todos os cantos, porque sei que essas situações são universais. Cada comentário seu me mostra que estou no caminho certo para ajudar quem realmente precisa. Sócrates alertou: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Um dos mais proeminentes filósofos da Grécia Antiga, ele dedicou sua existência a questionar as suposições da mente humana e a perseguir a verdade implacável. As suas ideias revolucionárias transcenderam o tempo, desafiando homens de todas as épocas a compreenderem a realidade além das ilusões confortáveis. Hoje, aplicamos suas sabedorias ancestrais às complexas dinâmicas dos relacionamentos modernos. Você foi ensinado que o amor é um conto de fadas suave e gratificante, uma jornada épica, onde o cavaleiro conquista o seu destino em forma de um amor eterno. Acredita-se que o sorriso feminino é a recompensa máxima, e suas promessas de felicidade são pintadas em quadros idealistas pelos filmes, pela literatura e pelas narrações que carregamos desde a infância. É um universo onde somos heróis de nossa própria história romântica, onde a sociedade e a família reforçam a ideia de que o verdadeiro amor é um caminho de flores, isento de ansiedade ou dúvida. Mas, nessa busca inacabável pelo final feliz, você já parou para questionar se essa narrativa colorida é realmente verdadeira? Mas ninguém te disse que esse sonho é envolto em neblina, uma miragem construída sobre expectativas irreais que apenas provocam inquietação e desilusão. A verdade é que o amor, como se apresenta, frequentemente se transforma em uma armadilha sedutora, uma performance onde as máscaras não caem até que a cortina desce. Embriagados por essas ilusões, não percebemos que a busca desesperada por validação nos lança em um palco de sombras, onde o enredo é ditado por uma crença enraizada, mas profundamente deturpada.
Você se vê enredado numa teia, um labirinto emocional projetado para falhar. E você sentiu isso, não é mesmo? O momento em que o ardor inicial esfria, quando questiona por que o júbilo se dissolve em indiferença. Já se perdeu nas promessas vazias. De momentos partilhados que, no fundo, não passam de ecos de esperança destinada a frustrar. Porque a conquista esperada traz um estranho vazio em vez de gratificação. E ao refletir sobre isso, uma sensação de desconforto afunda como uma âncora pesada em seu ser. Este é o aviso não dito, o segredo que as gerações ocultaram de você, vigilante. Sócrates sabia que a razão por trás de suas dúvidas está enraizada em algo que nós, como homens, hesitamos em explorar. Mas aqui está a verdade que permanece oculta. A própria natureza do que você pensa ser amor pode muito bem ser um paradigma que nunca foi questionado, nunca quebrado. E talvez, apenas talvez, determinar onde reside a genuína liberdade emocional não seja o amor, mas a compreensão da essência humana que engloba todas essas experiências. O que Sócrates realmente desvendou sobre os relacionamentos permanece à espreita nas sombras, pronto para abalar suas convicções nas próximas páginas. Não porque você é incapaz de amar, mas porque por trás do seu entendimento reside uma verdade muito mais profunda. Prepare-se para reavaliar todas as suas crenças, pois a resposta não revelada está prestes a transformar sua percepção para sempre. E aqui está você, parado à beira de um abismo emocional, com os resquícios de um amor que nunca se concretizou. O que foi prometido como uma jornada épica se transformou em um pesadelo repetitivo. Você esperava flores e risos, e em vez disso, se depara com um emaranhado de sentimentos desconexos. A confusão é palpável, e você se pergunta se algum dia, realmente, entendeu o que significa amar alguém. A novela não se desenrola como deveria. A fantasia se esgotou e deixou apenas uma realidade amarga. Você sente isso quando, depois de dias de mensagens não respondidas, a ausência dela se torna tão ensurdecedora quanto um grito. Cada bom dia ignorado, cada sorriso que não chegou, são como facadas invisíveis em sua autoestima. Todo homem reconhece a angústia silenciosa que acomete ao perceber que está caminhando em um campo minado de emoções, onde cada passo em falso é embaraçoso. Lembranças de momentos preciosos se tornam sombras distorcidas. Momentos de proximidade antes vibrantes se transformam em frieza súbita. Você se pergunta se algum dia o que você sentiu foi real, ou apenas uma miragem criada por sua própria mente. Mas por que isso acontece? Porque, no fundo, você não percebe quando as máscaras começam a desmoronar. A admiração inicial se transforma em desespero, e você se encontra constantemente analisando cada palavra, cada gesto dela. Como um diretor à espera de uma performance, você se tornou um espectador em sua própria vida, lutando para entender um enredo que não faz mais sentido. Cada sacrifício que faz, as horas gastas, os planos desfeitos, as amizades deixadas para trás se dissolvem em um mar de indiferença. A dor de dar tudo de si e ser recompensado com ingratidão se torna um fardo insuportável. As correntes desse amor desgastante o prendem, e você se questiona se já existiu um sentido em meias palavras e olhares fugazes. Você está, na verdade, preso em uma jaula invisível, mantido sob controle por suas próprias expectativas e pela manipulação sutil que essa busca incessante por validação impõe. Todo gesto torna-se um ato de performance, onde você atua em um palco invisível, esperando aplausos que nunca chegam. A saudade do que poderia ter sido consome seu ser, e a frustração acumula-se como notas de uma sinfonia dissonante, ressoando em seu coração. E à medida que o vazio cresce com cada dia que passa, você sente como se estivesse perdendo a si mesmo. O que você construiu, conquistas profissionais,
amizades, hobbies. Tudo começa a parecer irrelevante à luz dessa busca. Você se encontra parado em um mundo onde a felicidade é uma miragem no deserto, e cada conquista parece apenas preencher uma fração desse abismo interno. Por que o brilho que deveria acompanhar suas vitórias agora se transforma em uma penumbra? Você se vê rodeado por uma plateia silenciosa, questionando não apenas o amor, mas a própria essência de quem você é. Esta é a promessa de um futuro incerto. A exploração da dor que você carrega é apenas o precursor de uma revelação que pode mudar tudo. Por que esse vazio persiste, mesmo após todas as tentativas de preenchê-lo? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. Prepare-se, porque no próximo capítulo entraremos nas profundezas nessa questão. Mas Sócrates sabia que a confusão que assola os corações e as mentes modernas não é algo novo. Ele percebeu, séculos antes de você nascer, que o que muitas vezes é apresentado como amor não passa de uma ilusão vestida de romantismo. Enquanto os homens de sua época, se perdendo em visões idealizadas e narrativas consoladoras, Sócrates já questionava a essência do que significava realmente amar. Ele desafiou as convenções sociais e se tornou um farol de clareza em um mar de desinformação, deixando um legado que ressoa até hoje, permitindo que nós, homens do presente, entendamos a verdadeira natureza humana. Para compreender a profundidade de suas percepções, é vital considerar o contexto histórico em que Sócrates viveu. Nascido em Atenas durante um período de intensa agitação sociopolítica e cultural, ele enfrentou desafios que moldaram sua filosofia. A tensão entre a tradição e a inovação, as guerras e a busca por conhecimento definiram sua trajetória. Sócrates não buscou a glória pessoal, mas sacrificou sua vida em nome da verdade. Ele escolheu questionar o que os outros tomavam como garantido, enfrentando o desprezo de seus contemporâneos, que viam suas indagações como uma ameaça ao status quo. Sua coragem intelectual não apenas o moldou, mas também lançou as bases para transformar a filosofia ocidental. Sócrates não romanticizou o amor, nem deixou que a superficialidade o enganasse. Com sua famosa metodologia, o método socrático, ele mergulhou na complexidade da natureza humana através da indagação incessante. Ele não hesitou em confrontar as verdades desconfortáveis que muitos preferiam ignorar. Através de diálogos envolventes, ele expunha as fraquezas das crenças de seu tempo, promovendo um autoconhecimento profundo que desafiava as ideias preconcebidas. Exemplo disso foi sua oposição ao ideal de retórica vazia, onde os sábios de sua época giravam em torno de convenções sem conteúdo real. Em vez de aceitar o que lhe era apresentado, Sócrates fez perguntas incisivas que cortavam o véu de ilusões românticas e expunham a dura realidade das emoções humanas. Enquanto colegas preferiam o caminho seguro da conformidade intelectual, Sócrates teve a ousadia de explorar o que é muitas vezes considerado perigoso: a verdade nua e crua sobre os relacionamentos. Ele explorou, através de suas observações, a dinâmica entre homens e mulheres, desafiando os estereótipos que moldavam suas interações. Por onde andava, a sabedoria de Sócrates ecoava, revelando padrões de comportamento que ainda persistem. Ele viu que outros se recusaram a enxergar: a fragilidade das promessas de amor que frequentemente se revelavam como meras ilusões. As descobertas de Sócrates não apenas ecoam no passado, mas também ressoam nos dilemas contemporâneos que você enfrenta agora. Os problemas antigos que ele identificou nas relações humanas, mesmo quando disfarçados por novas formas de expressão, continuam a atormentar homens e mulheres. Ele antecipou exatamente os sentimentos que você experimenta hoje: a busca incessante por validação, o desespero após a decepção amorosa e a solidão, e segue a ilusão de um amor ideal.
À medida que avançamos, revelações específicas de suas ideias sobre a verdadeira natureza dos relacionamentos e o que ele descobriu sobre a natureza feminina se desdobrarão, trazendo à luz a essência do amor que você tanto busca entender. Prepare-se, porque uma nova compreensão está prestes a transformar sua percepção para sempre. E o que Sócrates descobriu foi uma verdade que transcende as ilusões do amor moderno. Os comportamentos que muitas mulheres manifestam em relação ao afeto são frequentemente menos sobre amor genuíno e mais sobre uma dinâmica de validação interpessoal. O que todos pensam ser um amor espontâneo e inocente pode, na realidade, ser uma série de testes encobertos que, de forma inconsciente, as mulheres impõem aos homens que buscam seu afeto. Esta revelação impactante não é uma crítica à essência feminina, mas um convite à reflexão sobre as camadas ocultas da interação humana. Sócrates observou que, na busca por parceiros, muitas mulheres adotam estratégias comportamentais que visam avaliar a qualidade emocional dos homens ao seu redor, não por crueldade, mas por necessidade evolutiva. Essas mulheres costumam utilizar o afeto como uma ferramenta de controle estratégico. Essa prática serve para determinar o valor de um parceiro em um sistema que, de forma primária, baseia-se em recursos e segurança. Homens frequentemente se veem perdendo tempo e energia tentando conquistar um amor que pode estar condicionado a um saque emocional, reconhecendo que não são as nuances do ser, mas a posição no jogo social que realmente importa. Esse padrão se reflete nas expectativas sociais e biológicas que moldaram as interações entre os gêneros por milênios. A seleção sexual, um princípio fundamental da biologia evolutiva, sugere que a escolha de um parceiro ideal não é apenas uma questão de afinidade emocional, mas também de sobrevivência e adaptação. O impulso de buscar o melhor geneticamente possível se disfarça sob as cortinas da atração romântica, levando os homens a jogarem uma partida em um tabuleiro cujas regras não compreendem totalmente. É como se fossem peças em um jogo de xadrez, posicionando-se para capturar a rainha, sem perceber que é a sua própria posição que será avaliada. Não consciente, mas instintivamente, essa dinâmica insere os homens em uma rede complexa de inseguranças. Eles se tornam marionetes no teatro dos relacionamentos, buscando aprovação através de gestos e ações que, ao final, frequentemente se revelam vazios. O que deveria ser uma troca mútua de amor transforma-se em uma competição disfarçada, onde a busca pela validação se torna mais importante do que o próprio afeto. Os homens, por sua vez, caem nessa dinâmica sem perceber, muitas vezes ignorando suas próprias necessidades emocionais na tentativa de atender às expectativas projetadas por elas. A implicação devastadora é clara. Essa revelação encerra a dor vivida, uma dor que você já sentiu. Você se questiona: quantas vezes se ofereceu por completo, apenas para ver suas promessas de amor evaporarem em interações frias? Quantas vezes ignorou seus próprios instintos, buscando nas simulações de afeto uma resposta às suas carências? Essas atividades não são meras coincidências, mas padrões inevitáveis que você agora vê se desdobrando em sua própria vida. Como o eco de um aviso não escutado, você percebe que a busca por amor pode, na verdade, transformar-se em uma incessante correria atrás de validação. E essa é apenas a primeira camada de uma verdade muito mais profunda e perturbadora que Sócrates descobriu. No próximo capítulo, estaremos prontos para mergulhar nos mecanismos mais sofisticados por trás do comportamento feminino, expondo verdades ainda mais inquietantes e reveladoras sobre o que é realmente amar e ser amado. Prepare-se,
pois as sombras que dançam ao redor dos relacionamentos estão prestes a se dissipar, trazendo à luz uma nova compreensão do amor que você precisa explorar. Mas Sócrates foi além da observação. Ele mapeou exatamente como as dinâmicas emocionais operam nas interações entre homens e mulheres, expondo os mecanismos específicos que muitas vezes passam despercebidos. O que antes parecia ser uma simples troca de afeto pode, na verdade, ser um jogo psicológico manipulativo, onde os movimentos são cuidadosamente orquestrados. Prometo que, ao mergulharmos nos detalhes dessas operações emocionais, você reconhecerá como a realidade é distorcida, sentindo-na. Ele é a essência dessa manipulação. O primeiro mecanismo que vamos abordar é a retirada estratégica de afeto, também conhecida como withholding. Essa tática pode se manifestar através de silenciosas mudanças de comportamento. Por exemplo, uma mulher que, após uma fase de afeto intenso, começa a responder a mensagens com frases curtas ou demora a atender ligações. Enquanto você pensa que tudo poderia ser apenas um dia corrido, na verdade ela está calculando sua reação. O impacto psicológico dessa técnica é profundo. Cada interação se torna uma montanha-russa emocional, onde você anseia pela aprovação e pela proximidade que pareciam garantidas. O coração humano, por sua natureza, anseia por conexão, e essa expectativa se transforma em um desejo ardente, fazendo com que muitos homens busquem desesperadamente recuperar o carinho perdido. E aqui está o mais sutil. O controle psicológico não se limita a uma única ferramenta. Ele se intensifica progressivamente. A retirada de afeto cria um espaço vazio e, instintivamente, você começa a adaptar-se, a oferecer mais para resgatar essa conexão. Mas, em cada tentativa sua, ela pode aumentar a distância, de maneira quase invisível, escalando a dinâmica de controle. Ao permitir que a tensão aumente, você se encontra em uma rede complexa de inseguranças, onde cada gesto e palavra são cuidadosamente analisados. Cada vez que você a elogia, ela pode reagir com um sorriso, mas nos momentos seguintes, a indiferença se impõe novamente. Com o tempo, você vai se sentindo prisioneiro de suas expectativas. Cada interação é percebida como uma performance. Se não corresponder às suas exigências, sente-se impotente e desapontado. Nesse contexto, a escalada do controle revela múltiplas camadas de manipulação. O que começa como um simples jogo de sedução se torna um labirinto emocional, onde você, como um personagem intrépido, luta para encontrar uma saída. O grau de iluminação sobre sua própria experiência se torna ofuscante. Em certos momentos, você pode até se ver a consolá-la ao invés de buscar conforto para si. Assim, sua identidade é diminuída e transformada, enquanto você se adapta ao papel que ela espera que desempenhe. O amor percebe-se então como uma empreitada arriscada, onde o valor de sua essência se limita à aceitação de um afeto que parece sempre aquém do que você deseja. O resultado final desse controle emocional é devastador. O que se pretendia ser uma construção mútua de amor transforma-se em uma deterioração da sua própria identidade. Você já parou para se perguntar o que aconteceu com seus sonhos, suas ambições e até mesmo os hobbies que adorava? Cada vez que você se submete a essa dança astuta, sua essência se desintegra lentamente. Você passa a existir apenas para preencher um vazio criado por outra pessoa. Quando um homem começa a perder de vista suas próprias necessidades e desejos para atender às exigências de uma parceira, que ora se aproxima, ora se distancia, a vida se transforma em um ciclo vicioso de desilusão. O preço real dessa dinâmica cruel será revelado nas consequências devastadoras que se seguirão. E o que restará de sua essência masculina será um eco distante da força que um dia foi. Prepare-se, pois as verdades que se aproximam podem expor a fragilidade de uma realidade que você aceitou sem questionar.
E o que Sócrates viu acontecer com homens que não reconhecem os mecanismos subjacentes das relações amorosas? A resposta é devastadora. O preço final a se pagar é uma deterioração pessoal que ressoa como uma sinfonia de dor e desespero. Esses homens, cativados pelas ilusões do amor e pela necessidade de validação, mergulham em um abismo emocional que se aprofunda a cada dia. Sua identidade se desvanece, e cada aspecto de sua vida se torna uma sombra do que poderia ter sido. Eles se tornam reféns da expectativa alheia, perdendo não apenas o amor, mas o entendimento de quem realmente são. A perda de autoestima é quase imediata. Cada recusa, cada sutil rejeição amarga esmaga a confiança deles, transformando suas metas e sonhos em ecos distantes. O homem que antes sonhava com conquistas profissionais, agora se contenta em se arrastar em um emprego sem propósito, onde seu brilho é cada vez mais opaco. As paixões e hobbies, que antes davam sentido à sua vida, são deixados para trás, sufocados pela necessidade de atender a um afeto que se transforma em uma mercadoria escassa. Ele olha no espelho e não reconhece o rosto que o contempla. O que antes era um homem cheio de ambição se transforma em um espectro, alguém que flutua em um mar de incertezas e anseios não atendidos. Cada dia que passa, a repetição desse padrão financeiro e emocional se intensifica. Você aceita migalhas, mergulhando cada vez mais em um ciclo de autodestruição. Quantas vezes você já se viu buscando a mesma relação tóxica, acreditando que dessa vez as coisas seriam diferentes? E o pior é que você sabe com sobriedade agonizante que a expectativa é um veneno diluindo sua essência. Esperar a validação do outro torna-se uma dependência, como um viciado em busca da próxima dose. Você se vê enclausurado em uma jaula invisível, onde o amor se transforma em tortura e controle. A cada interação, um outro se torna mais distante e a esperança. Um sonho distante que se esvai na neblina do abandono emocional. Você reconhece essa sensação? Se não, você pode notar a maneira como se afastou de amigos e familiares, ficando cada pensamento e emoção apenas naquela única pessoa que não retribui seu afeto. Você se tornou uma sombra, isolado nesse campo minado de inseguranças. A dor de não ser suficiente se entrelaça à frustração de oferecer seu coração, apenas para receber indiferença em retribuição. Cada instante se assemelha a uma morte lenta, uma sangria de sua vitalidade e juventude, enquanto você se agarra a promessas vazias, e assim você se torna um homem quebrado. Com o tempo, essa deturpação se reflete na forma como os outros o veem. Sempre há um amigo que insistentemente pergunta se você está bem, mas você sacode a cabeça e responde que está tudo sob controle, mesmo sabendo que isso é uma mentira. Você já não consegue mais discernir entre o que é real e o que é apenas o eco do que um dia acreditou ser amor. O que aconteceu com seus sonhos, suas ambições? Eles foram sepultados sob uma rotina corrosiva que você mesmo aceitou. Até que um dia você percebe que não precisa mais viver assim. Você se dá conta de que o amor que busca pode não ser o amor que você realmente merece. Desperta para a possibilidade de que há uma saída, um novo caminho. A ruptura do ciclo começa com esse instante de lucidez, onde a filosofia de Sócrates se transforma em um guia. Prepare-se, pois o momento do despertar está prestes a chegar, e ele pode mudar tudo. Mas Sócrates não parou na observação do problema. Ele enxergou no abismo emocional que muitos ainda habitavam uma oportunidade de transformação. O despertar é sempre possível, uma escolha a ser feita em meio ao caos. Você, que agora entende as sombras em que esteve preso, deve compreender
que a responsabilidade pela mudança repousa sob seus ombros. É hora de reescrever sua narrativa, de buscar a luz que sempre esteve à sua disposição. E aqui está o seu momento de lucidez. A verdade finalmente rompe as correntes da confusão. Você percebe agora que por muito tempo tem vivido em um modo automático, alimentando padrões destrutivos que o mantinham prisioneiro. A filosofia de Sócrates ilumina o caminho, revelando que o poder sempre esteve com você. Ao adquirir essa consciência, você não é mais uma vítima das circunstâncias. A capacidade de mudar sua trajetória é uma dádiva que você pode agora reivindicar. A esperança, longe de ser uma fantasia, é uma verdadeira ferramenta de transformação. Você é capaz de conquistar um novo entendimento do amor e das relações. A responsabilidade se torna sua força libertadora. Ao parar de culpar os outros por suas desventuras emocionais, você começa a descobrir a verdadeira essência do empoderamento. Você não é apenas o espectador na sua vida, é o protagonista. Cada escolha que faz, cada passo que decide seguir é uma afirmação da sua autodeterminação. O despertar é semelhante a uma ressurreição, uma metamorfose de quem você era para quem pode se tornar. Você não deve temer essa transição. Em vez disso, acolha. Como Sócrates nos ensinou, a sabedoria verdadeira está em reconhecer nossas falhas e aprender com elas. Então a pergunta que fica é: o que você fará com esse novo entendimento? O momento de agir é agora, não depois. Você já se encontrou perdido na busca pela aprovação e pela validação, mas a responsabilidade pelo seu destino está em suas mãos. Você tem a escolha de retomar o controle da sua vida e permitir que a clareza, que conquistou, o guie. Pergunte a si mesmo: você está pronto para se libertar das crenças limitantes que o mantiveram refém? Está preparado para sair da escuridão e abraçar a luz de uma nova realidade? Não se esqueça, este despertar é apenas o primeiro passo. No próximo capítulo, irei fornecer um mapa prático que o guiará na construção de uma vida plena, onde você será o arquiteto de sua própria existência, reclamando a soberania masculina que sempre foi sua. Prepare-se, pois as orientações práticas que você precisa para avançar estão a poucos parágrafos de distância. O caminho da soberania começa aqui e agora, e você está mais do que preparado para trilhar essa jornada. E agora, Sócrates nos mostra o caminho para a transformação. O despertar da sua consciência não é um fim, mas o convite para a ação. É hora de traduzir a teoria em prática e construir uma vida onde você reina soberano sobre suas emoções e decisões. Prepare-se para orientações concretas e acionáveis que irão cimentar a base da sua renascença emocional. Primeiro, comece a estabelecer limites emocionais. Faça uma lista das situações em que você se sente desconfortável ou manipulado. Identifique comportamentos que não pode mais aceitar. Quando alguém cruzar essa linha, diga não firmemente. Por exemplo, se uma mulher ignora suas necessidades emocionais, pare de buscar sua aprovação incessante. Lembre-se, socrática sabedoria ensina que você deve valorizar sua própria essência. Isso o ajudará a recuperar seu senso de dignidade e respeito próprio. Em segundo lugar, comece a reconstituir sua vida social. Elabore um plano de atividade semanal que inclua interações com amigos, hobbies e esportes. Revitalize seus contatos masculinos. Prepare-se para propostas e convites que promovam o crescimento mútuo. Não permita que relacionamentos tóxicos drenem sua energia. Seja implacável ao escolher amigos que refletem suas novas intenções. Sempre mantenha um círculo de suporte que incentive seu progresso e desenvolvimento. Agora é o momento de aprofundar sua independência e descoberta de propósito pessoal. Defina uma missão que ressoe em seu interior. Pergunte-se: o que eu realmente quero alcançar? Escreva suas metas e a visualização de um futuro onde você se sente realizado e autêntico.
Cada dia dê pequenos passos em direção a essa visão. Ao trabalhar em sua carreira ou um projeto pessoal, você começará a se perceber como protagonista da sua vida, não apenas um coadjuvante passivo. A próxima etapa no seu renascimento emocional envolve estabelecer padrões saudáveis em seus relacionamentos. Faça uma lista das qualidades que você deseja em uma parceira. Nunca justifique sua busca por um amor que respeite suas emoções e fronteiras. Quando você se deparar com uma mulher que não corresponde aos seus padrões, tenha coragem de retirar-se. Você merece um amor que não exija a diluição de quem você é por alguém que não valoriza sua integridade. A reconstrução da sua identidade deve ter um arcabouço forte. Imagine que você é um arquiteto moldando sua vida a partir dos alicerces. Construa pilares de autoconhecimento, onde cada um representa uma faceta sua. Carreira, habilidades, hobbies, saúde mental e emocional. Defina limites como muros que cercam seu território, protegendo sua essência de influências externas que querem moldá-lo à imagem de outrem. A disciplina interna será o martelo que forja seu novo eu, enquanto as rotinas saudáveis lhe darão força para resistir às tentações antigas. O resultado dessa transformação é um homem soberano, capaz de amar e ser amado de forma plena. Você se relaciona com autenticidade, não mais buscando validação em olhares alheios. Mais importante, você abraça a independência emocional, onde seu valor não depende da aprovação dos outros. Pergunte-se: estou pronto para ser o arquétipo do homem que sempre desejei ser? Você agora tem o poder em suas mãos. E lembre-se, esta transformação é apenas o começo de uma vida completamente nova, onde cada escolha o aproxima do homem que você sempre quis se tornar. No próximo capítulo, consolidaremos tudo o que você aprendeu, chamando você a agir com firmeza e clareza. Se você chegou até aqui, parabéns! Sua coragem em enfrentar verdades difíceis e olhar para dentro é o primeiro passo em uma jornada de transformação sem precedentes. Você não é mais o mesmo homem que era antes. Agora você vê o que muitos nunca ousam enxergar. Ao desvendar as ilusões que cercam o amor e os relacionamentos, você se afastou das sombras e abraçou a luz do autoconhecimento. A cada palavra lida, a cada reflexão feita, você se torna parte de um grupo raríssimo de homens que decidiram se libertar das correntes da superficialidade emocional. Poucos homens têm acesso a essa sabedoria. O conhecimento que agora você possui é como um tesouro escondido, um segredo guardado por gerações. É um conhecimento proibido, que nos desafia a romper com as convenções e as tradições que nos foram impostas. Como guardiões dessa verdade, temos a responsabilidade de compartilhá-la com outros, de iluminá-los e guiá-los pelo caminho do despertar. Você se torna parte de uma fraternidade de elite, uma irmandade onde o crescimento e o autoconhecimento são o alicerce de nossa convivência. Sendo assim, não deixe essa verdade morrer em você. Curtir este conteúdo é reconhecer a importância das revelações que aqui foram feitas. Compartilhe com um homem que você sabe que precisa ouvir isso, que batalha em silêncio com suas próprias inseguranças. Inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa missão de despertar, para que você possa continuar recebendo sabedoria proibida e diretrizes que vão moldar seu futuro. Apoie esta missão, pois seu investimento na verdade não apenas beneficiará a você, mas impactará outros homens, libertando-os da desinformação que assola nossas mentes. Juntos, podemos construir um movimento revolucionário, um exército de homens despertos que se recusam a aceitar menos do que merecem. Sua voz é poderosa, e cada comentário que você deixa aqui fortalece nossa comunidade. Nós somos a legião que enfrenta a cultura da superficialidade, transformando a dor em força e as desilusões em aprendizado. O homem que você está se tornando é aquele que não precisa pedir permissão para amar e ser amado, aquele que constrói sua própria realidade. E assim, eu o convido a se posicionar.
Declare-se um homem desperto. A masculinidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim de autenticidade e coragem. Você é um arquétipo de transformação, e cada ação que você toma a partir deste momento ressoa com a essência de um homem que busca verdade e propósito. Este é apenas o começo de uma longa jornada. A continuidade de nossa missão está garantida. No próximo conteúdo, abordaremos revelações que poderão mudar não apenas como você vê os relacionamentos, mas também como você vê a si mesmo. Lembre-se, a sabedoria começa na reflexão. Que esta seja a chama que sempre iluminará seu caminho.